sou paranaense, mas viemos para o Mato Grosso em 83, então estamos aqui desde 83, fomos morar na cidade chamada Cláudia, no interior do Mato Grosso, 600 quilômetros da capital, e foi lá que a gente se criou. Na verdade, somos considerados um mato-grossense, né? E aí eu parei de estudar muito cedo, né? Porque eu tinha que ajudar meu pai. Meu pai era madeireiro, a gente ficava acampado no mato, às vezes ia na segunda-feira acampar, voltava só na sexta-feira, então não tinha como conciliar estudo, porque a gente ficava acampado no mato. Foi meio difícil. Na época era tudo mais difícil que hoje, né, cara? Não tinha asfalto, nada, tudo estrada de chão. Meu serviço era trabalhar em mato. E aí, em 1992, eu comecei a trabalhar como torneiro mecânico. Está aqui o torno, o primeiro torno que eu trabalhei. Trabalhei aqui durante 4 a 5 anos. Foi nesse lugarzinho aqui que a gente teve a primeira profissão. Era difícil, tadinho. Ele era molecote, ele sofria tanto. Chegava em casa, a gente só via o zoinho dele, por a graxa, né? Mas ele era um mecânico bom, um soldador bom. Aquele torneiro, ele era bem, nossa. Mas eu via que naquilo não era o que eu queria para minha vida. Eu sabia que algum dia eu ia encontrar alguma coisa que pudesse mudar minha vida. Eu gostava muito de esporte, eu comecei a correr de motocross. Eu ia nas pistas, via os pilotos treinando e eu comecei a gostar daquilo. Até que eu resolvi comprar uma moto, né, com meus recursos mesmo. Comprar uma moto, trabalhei, comprei, vendi um carro que eu tinha para comprar essa moto, para mim começar a competir. Eu trabalhava o dia todo, a semana inteira no torno. Aí na sexta-feira à tarde eu carregava minha moto, ia para a corrida, ia lá, corria no sábado, no domingo e depois carregava a moto e voltava embora, porque segunda-feira a gente tinha que estar aqui de novo, trabalhando, né, para ganhar nosso pão de cada dia. Meus amigos não acreditavam, nem ninguém mais próximo de mim acreditava que eu poderia dar certo, mas mesmo assim eu persisti. E com o tempo eu comecei a realmente pular, comecei a competir e no meu primeiro ano eu fui piloto revelação no Campeonato Mato Grossense de Motocross. E eu lembro quando um amigo meu começou a me ligar e falou para mim, ó, você queria um negócio para você ganhar dinheiro, eu encontrei esse negócio para você. Eu tinha que sair da cidade de Cláudia, né, que era a minha cidade, para ir para Sinop, conhecer, que é uma cidade vizinha, mas era 80 quilômetros de chão na época, para poder conhecer essa oportunidade. E era um dia inteiro de evento. Quando eu cheguei lá, deparei com aquelas monte de carros adesivados, aquele monte de gente, aquele tumulto de pessoas, e eu falei assim, volto embora ou já estou aqui e entro? Eu já tinha andado 80 quilômetros, falei, vou assistir. E eu entrei sim naquele negócio, e eu não entrei pensando em morar onde eu estou morando hoje, dirigindo os carros que eu tenho hoje. Eu entrei pensando em ganhar 3 mil por mês. Na minha época era o dobro do que eu ganhava. Eu sou de Barra do Garças, né? Nascida e criada em Barra do Garças. E eu fazia cursinho pré-vestibular e à tarde eu trabalhava na casa de carne. E um dia, eu lembro que era uma segunda-feira, passou uma pessoa pedindo uma informação. E do nada ele me fez um convite para me conhecer uma oportunidade de negócio que era para ganhar dinheiro. E foi no dia que eu cheguei lá na reunião, estava lá Claudemir Rodrigues mostrando o plano, mostrando um cheque de 3 mil. E aí a gente começou a namorar e comecei a desenvolver o negócio junto com ele, comecei a acompanhar, comecei a ver como que era o negócio. Aí veio a grande descoberta, o cheque de 3 mil já tinha 3 anos, mas a gente acreditava no negócio. E aí o Claudio me falou, Lô, a gente precisa ir para um grande centro, uma capital, onde tem pessoas empreendedoras, onde rola mais dinheiro, onde pessoas buscam algo novo. E aí veio a grande ideia de mudar para Cuiabá. Nós chegamos em Cuiabá sem conhecer ninguém, a convite de um amigo nosso, dormi no fundo do escritório dele, nem o colchão nós trouxemos, veio emprestado dele, ficava ali durante a noite, dormia, levantava cedo para trabalhar, andava de bis, saía mostrar o plano para as pessoas na rua. Um dia nós chegamos, depois, 8 horas da noite, o dia inteiro trabalhando na rua, e chegamos para dormir, para descansar, né? Apesar de estar no fundo do escritório, chegamos lá, esse colchão não estava lá, porque esse amigo meu tinha levado o colchão embora. A gente acordou cedo e falou, a gente precisa procurar um canto para a gente ficar, ou senão a gente volta para trás e assume que a gente não deu certo. E aí eu falei, voltar para trás? Não, a gente veio até aqui, vamos continuar. Alugamos um apartamentinho muito pequenininho, com o cheque emprestado do pai dela. E apesar de estar morando naquele apartamento pequenininho, a gente continua acreditando que daria certo. Muitas e muitas vezes lá da sacada, a gente ficava olhando
o condomínio que estava sendo construído e falava, a gente vai morar um dia, e ficava sonhando ali nessa casa. E sonhando, né? Nunca deixamos de sonhar, nunca deixamos de sonhar e acreditar que um dia nós já saímos daqui e moraríamos naquele condomínio. Mas depois de tudo isso, foi quando surgiu a proposta da Rinodê na nossa vida. Eu lembro até hoje que o meu patrocinador é o Toshiro, ele me falava, acredite, cara, essa empresa vai mudar a sua vida. Venha conhecer o que é a Rinodê. A Rinodê tá começando, mas vai ser gigante. Foi quando ele me pegou e falou, venha para São Paulo. E eu fui para São Paulo, conheci a empresa, foi naquele momento que eu conheci a Rinodê, que eu conheci a família Rodrigues, que eu apertei a mão do Sandro, nosso presidente, foi quando realmente eu entendi que aquela empresa seria diferente. Eu vi no olho do nosso presidente o que ele tinha para poder levar para as pessoas. E já não era mais dinheiro, e sim a missão de mudar a vida das pessoas. E era uma casa velhinha, caindo nos pedaços. Eu dou graças a Deus, ele que me deu essa casinha. Se não fosse ele, né? Eu não tinha uma casinha bonita até hoje. Ele sempre foi sonhador. Desde de pequeno, ele sempre falava que um dia, até na questão da casa, ele sempre falava para minha mãe que um dia ele ia conseguir dar uma casa para ela e ele, né, prometeu e cumpriu, com a graça de Deus. Moravam os dois juntos, né? Na época de quem tinha que pagar as contas, quase era eu trabalhando com torno, né? Eu falei, Carl, você não tá no lugar certo, não. Ele olhou pra mim e falou assim, Daniel, eu vou ficar rico ainda com esse negócio ainda. E ele sempre falando, né, que ele ia dar um jeito, ia mudar de vida para ajudar nós, né? Primeira vez que a gente conheceu esse lago aqui, esse lugar maravilhoso, né? E a gente estava num barquinho pequeno, né, Lô? Estava num barquinho e chegou um barco bem maior que o nosso ao lado e eu tive que olhar para cima para olhar para ele. E naquele dia nasceu um sonho de ter um barco como esse. Na verdade, até pedi pro dono do barco para eu poder entrar dentro do barco dele, conhecer como é que era, para me visualizar aquele sonho, né, e para depois a gente concretizar. Colocamos no quadro do sonho e eu sempre visualizava isso. Quando a gente fala que hoje tem coisas acontecendo na nossa vida que nós não tínhamos sonhado nem nos melhores sonhos, é disso que a gente está falando. É aqui que a gente carrega as baterias, tem vezes que a gente vem aqui, fica 3, 4 dias embarcado, né, se divertindo, se descansando a mente, para a gente voltar depois, né, com as energias carregadas. A gente vê nele que ele é uma pessoa exigente, tanto é que ele chegou onde ele chegou, né? E assim, a gente se espelha nisso, né? Eu mesma tenho orgulho, bastante orgulho dele, que ele é um paizão. Mudando de vida, ele mudou muito a nossa. Eu tenho hoje em dia muita oportunidade, né? Muito mais oportunidade com ele. O pessoal não apoiava, não dava credibilidade nenhuma para ele. Toda vez que ele, tanto é que ele começou o negócio, ninguém acreditou. E mesmo longe, ele sempre tenta estar presente da gente. Mesmo trabalhando muito, ele tenta ser um pai bem presente. Que eu posso ter tempo com a minha família, eu posso ter tempo para desfrutar, eu posso ter o luxo de ficar dentro de um dia dentro de casa e não ter que sair trabalhar e poder desfrutar do meu barco, poder desfrutar da minha vida. Hoje é o que a Rinodê nos proporciona, realmente ter uma vida digna, uma vida surreal, uma vida que eu jamais sonhei há 16 anos atrás. Se me falasse para mim que eu ia estar vivendo uma vida dessa, eu ia chamar a pessoa de maluco. Você é responsável pela sua história. Momentos desafiadores sempre vão existir, mas você é quem decide o que fazer com eles. Determine os seus objetivos e lute para alcançá-los. Só assim você poderá ir do impossível à realidade.